Pessoal, aqui hoje iniciando o setor de telecomunicação com uma empresa de crescimento que já demonstra aí muito apetite para distribuir. Esse vídeo também ele vai ser um vídeo 3 em 1. Você vai ver que dessas três, a Brisanet nem merece muito a sua atenção, você vai entender por quê. Mas já adiantando, tem a ver com dívida, uma empresa muito endividada. Desktop me agrada, né? Tá posicionada, tem a melhor localização geográfica das três, região metropolitana de São Paulo, de Campinas, uma densidade demográfica muito alta, mais fácil de você passar os cabos de internet e atender mais clientes com uma infraestrutura menor, mas é uma empresa que não mostra apetite para distribuir, não mostra vontade para distribuir proventos. Então, já adiantando, dessas três, a Unifique é a minha preferida dentro do setor das de crescimento, porque a gente tem também a Vivo, mas daí a gente já fala de uma empresa que está consolidada, né? A Unifique, ela tem uma DR bonita, mostrando aqui um crescimento de receita e um lucro que vem acompanhando. Igualmente interessante é a gente analisar e perceber o apetite que a empresa já demonstra para distribuir proventos. Você vê aqui que ela vem crescendo os dividendos e nos 2 primeiros meses de 2025, ela já distribuiu mais que o ano inteiro de 2021 e 2022, e também é curioso a gente reparar que desde que a empresa veio à bolsa aqui no seu IPO, ela destruiu o valor, ou seja, ela não gerou valor ao acionista. Quem entrou no IPO da empresa só perdeu dinheiro. Para ser mais exato, quem entrou com R$1.000 no IPO da empresa, hoje tem metade disso, R$500. E aqui já fica um adendo, não entre em IPOs, ok? Para cada 1 ou 2 IPOs que você acertar, você vai errar outros 10, vai errar outros 20. Então, não entre em IPOs. Espere, tenha paciência que você vai comprar essa empresa muito mais barata, eu te garanto. Então, ao final desse vídeo, você vai sair daqui já sabendo também qual que é a sua empresa preferida do setor, eu tenho certeza disso. Você vai sair mais inteligente, mais confiante e vai aprender pelo menos alguma coisa nova. Então, sem enrolação, vamos lá pro vídeo. Bom, o primeiro gráfico que eu queria trazer aqui é o gráfico de retorno. Isso aqui é o quanto retornou em percentual, em porcentagem, para quem ficou posicionado no papel, né? Quem entrou no IPO lá da Unifique, se eu não me engano, meados de 2021, perdeu metade do valor investido contra um retorno de 0% do Ibov no mesmo período. Se a gente trouxer aqui as principais concorrentes da Unifique, a gente já pode reparar que ela é a que mais performou. Desktop fez o investidor perder 60% do valor investido e a Brisanet já é 80% bem representativo, né? A Unifique aqui ela fica com uma desvalorização de 50% no período contra um 0 a 0 do Ibov. E aí eu coloquei aqui a Vivint e a Telefônica, né? Que é a maior do setor, a gigantesca já do setor, não tem nem mais para onde crescer direito. E no período ela retornou 50% aos sócios. Isso aqui é retorno total, tá? Isso aqui engloba recompra de ação, bonificação, dividendo, cancelamento de ações, valorização de cota. Isso aqui já engloba tudo, tá? Retorno total. A DR da empresa, como você viu lá no começo do vídeo, mostra uma crescente de receita e de lucro, sem nunca ter dado prejuízo. Os dividendos também crescem, né? Nos 2 primeiros meses do ano, a empresa já pagou mais que o ano inteiro de 2022 e 2021. Aqui o gráfico de payout, ou seja, a porcentagem do lucro que a empresa distribui, você vê que ela já vem aqui na linha verde, aqui a porcentagem do payout, ou seja, a porcentagem do lucro distribuída em forma de provento. Você vê aqui que a empresa já vem numa crescente e a linha aqui amarela que representa o yield, né? Ele já vem crescendo também. Então a empresa desde cedo ela já mostra um apetite muito grande para distribuir o lucro para os seus sócios, para os seus acionistas, e eu dou muito valor a isso, então um ponto positivo para a Unifique. Outra coisa bacana também é a gente ver que o payout dela se mantém aqui na casa dos 50%. Eu não gosto muito de um payout alto, muitas pessoas falam que o certo é um payout de 100%, 90%, eu não concordo. Se a empresa distribui tudo que ela lucra, ela não cresce, não sobra dinheiro para capex, não sobra dinheiro para pagar dívida, não sobra dinheiro para ela gerir os projetos dela, ela começa a se tornar uma empresa endividada, começa a ter dificuldade na sua gestão, então eu prefiro um payout um pouco menor, prefiro que a empresa cuide da dívida, tenha uma gestão adequada e, se possível, ela distribua. Um payout aqui na casa dos 50%, 40% está ótimo, tá? O que a gente quer é uma empresa saudável e que esteja crescendo no longo prazo. Esse yield atual aqui de 7,5 é muito puxado pela queda na cotação, né? A empresa saiu lá da casa dos R$8 e hoje negocia R$3,30. Aqui uma coisa muito legal é a gente ver a posição acionária. Por quê? É muito bom você investir em uma empresa que o dono, ele tá por trás, que o dono ainda trabalha ali, que o dono ainda tá comandando. Por que isso? Porque o dono, ele é muito diferente de uma corporação. Quando você tem um bom dono fazendo um bom trabalho, você tem uma certa garantia de que aquele bom trabalho ele vai continuar enquanto aquele dono estiver ali. É diferente da corporação que uma hora tira CEO, põe outro CEO, troca CFO, troca diretor executivo, então fica aquela bagunça. Aqui não, a Unifique ela tem o Fabiano e o Clever e ambos são os fundadores da Unitá Participações, ou seja, a Unitá tem 65% da empresa, 2/3, e o Fabiano de forma separada e o Clever juntos têm mais 7% da empresa. Esses dois, eles estão controlando 70% da empresa. Os caras têm 70% da empresa, mais da metade. Isso dá uma segurança pra gente de que o trabalho ele vai continuar sendo um trabalho bem feito enquanto esses caras estiverem ali. Não sei se vai ser pelos próximos
próximos 5, pelos próximos 10, pelos próximos 15 anos, mas a gente pode presumir que esse trabalho bem feito, ele vai continuar sendo bem feito. Então, mais um ponto positivo para a Unifique, os donos ainda estão no controle da empresa, com mais de 70% de participação e estão fazendo um bom trabalho. Aqui uma parte muito legal que eu queria chegar para vocês entenderem o peso da dívida, né? Olha a dívida aqui da Unifique, 300 milhões de reais. Olha a dívida da Brisanet, 1 bilhão de reais. Mas isso não é o pior. O pior não é a Brisanet ter uma dívida 3 vezes maior do que a da Unifique. Lógico, isso é ruim. Mas o pior é que o lucro operacional da Brisanet ele é muito menor. Olha aqui o lucro operacional da Brisanet, 44 milhões de reais. Olha aqui o lucro operacional da Unifique, aqui medido como EBIT, mas é a mesma coisa, 70 milhões de reais. É quase o dobro. E detalhe, tá? A receita da Brisanet ainda é maior. A receita da Brisanet é 360 milhões. A receita da Unifique é 320. Então a Unifique ela tem uma receita menor e mesmo assim o lucro operacional dela é maior. O resumo disso a gente vê aqui no resultado financeiro, as despesas. Uma das coisas que engloba aqui dentro do resultado financeiro é a despesa com dívida. A Unifique ela teve, né, no terceiro trimestre de 2024, uma despesa de 6 milhões de reais com dívida. Olha aqui o resultado financeiro da Brisanet, 24 milhões de reais de custo, incluindo custos com dívida. Ou seja, a Brisanet ela tem um lucro operacional que é praticamente metade, ela gasta 4 vezes mais com custos que envolvem custos de dívida e o resultado disso é um lucro líquido muito menor, né? A Unifique teve um lucro aqui de 46 milhões de reais no trimestre, enquanto no mesmo trimestre a Brisanet teve um lucro líquido de apenas 15 milhões de reais. Ou seja, a Brisanet tem uma receita maior e lucra 3 vezes menos. Esse é o peso da dívida, esse é o problema de uma empresa endividada, principalmente quando a gente tem um cenário de juros de 15%, né? E é por isso que eu já não dou muita atenção para a Brisanet quando eu vejo um balanço desse jeito. Eu prefiro muito mais a Unifique do que a Brisanet. A Brisanet ela até está tentando distribuir proventos, mas com uma dívida dessa, um lucro operacional desse, um lucro líquido desse, não vai durar muito, a empresa não vai continuar conseguindo distribuir da forma que ela vem distribuindo, não é saudável. E se as coisas não melhorarem, se ela não conseguir equalizar a dívida dela, isso pode não terminar bem. Não estou falando que não vai terminar bem, mas isso é um risco, é um ponto de atenção e eu já paro de olhar para a empresa, porque eu não quero arriscar meu dinheiro em uma empresa dessa, que não está conseguindo gerir bem o seu caixa e a sua dívida. Agora já finalizando o vídeo, para a gente entrar num ponto negativo da Unifique, talvez o seu maior ponto negativo é a sua localização geográfica. A empresa está em um lugar que não tem uma densidade populacional tão grande, igual eu falei no começo do vídeo, a melhor empresa posicionada nesse sentido é a Desktop, região metropolitana de Campinas, né, de São Paulo, não tem nem o que falar. Então a Unifique ela sofre um pouco sim com isso, ela está ali numa região com uma densidade populacional muito menor, ou seja, ela tem que gastar muito mais em infraestrutura, né? É diferente da Desktop que ela instala internet na casa de um cliente, no prédio de um cliente, fica muito mais fácil dela puxar a internet para o próximo prédio, pro apartamento de baixo, pro apartamento do lado, fica muito mais fácil, fica muito mais barato. Isso diminui muito o custo para a empresa. A Unifique ela já não tem esse benefício tão grande como, tão evidente como a Desktop tem. A Brisanet ela tem um pouco sim, tá bom? Mas a melhor posicionada nesse sentido é a Desktop, sem dúvida. Vamos dar uma passada rápida aqui no balanço da Unifique do último trimestre, né? Terceiro trimestre de 2024, pra gente já finalizar o vídeo, eu dar a minha opinião, o que eu acho do setor, o que eu tô fazendo e qual é a melhor estratégia para você se posicionar diante disso, tá bom? A Unifique ela tem investido aqui desde 2019 em data center, né, mas ainda é muito pouco representativo na sua receita total. Você vê aqui apenas 5 milhões de reais contra uma receita total aqui de 320, então não é representativo ainda, mas eu gosto bastante desse modelo de negócio que a empresa está buscando para se diversificar. O carro-chefe ainda continua sendo a internet, né, banda larga e serviço de telefonia, TV, inclusive eles estão investindo muito na rede 5G. Eu não sei se eu gosto muito disso, tenho minhas dúvidas em relação a esse investimento. É um custo muito alto para você fazer isso, ter uma operação própria, ou seja, a Unifique ela está investindo na própria infraestrutura dela de 5G. Ela tem que construir ali as antenas, ela tem que prover todo aquele aparato para conseguir fazer o 5G funcionar com estrutura própria. E é lógico, você já deve ter imaginado que então ela está ali de novo restrita dentro do seu estado, dentro do seu município. Cada vez que ela pensa em expandir isso, ela se depara com um custo enorme para fazer isso. E aí a solução é quando o cliente ele sai fora da cobertura da empresa, quando ele vai viajar, por exemplo, em outro estado, ele conta com a cobertura de uma outra provedora. A Unifique ela tem que fazer uma parceria, então, se não me falha a memória, a Unifique fez parceria com a TIM para usar a cobertura nacional de sinal da TIM.
ou seja, mais custo para a empresa para poder prover aquele serviço. Tenho minhas dúvidas então em relação a isso, mas pode ser tanto um grande erro como uma grande sacada. É um ponto de atenção aí para a gente estar sempre acompanhando nos balanços. E para a gente acompanhar esses investimentos que a empresa tem feito aqui em relação ao 5G, você pode ver aqui na porção de aquisição de imobilizado, né, representou 66 milhões do total de 120 no trimestre, sendo que da parte aqui de imobilizado, nos primeiros 9 meses do ano foi 8 milhões de reais na infraestrutura do 5G, e o intangível ele tem a ver aqui com o 5G também. Então você põe aí uns 30 milhões de reais que a empresa investiu, 20 milhões no terceiro trimestre, mais quase 10 milhões durante os 9 primeiros meses. É um investimento alto, mas pode ser tanto um grande acerto quanto um grande erro. É um ponto de atenção, isso não é nenhum ponto impeditivo para você ter a empresa, até porque a dívida dela é muito controlada, a gente já vai chegar lá na dívida, mas a dívida da empresa é muito controlada, ela tem um controle muito saudável em cima da sua política de capital, então isso não é um ponto de exclusão, mas é um ponto para a gente ficar de olho. Então vindo aqui para a parte de endividamento, o EBITDA recorrente anualizado, tá? Esses 480 milhões de reais é anualizado, não é só do terceiro trimestre não. Então a empresa tem um EBITDA de quase meio bi de reais contra uma dívida de apenas 300 milhões, ou seja, muito saudável, não é abaixo de uma vez dívida líquida barra EBITDA. Uma dívida muito controlada, muito saudável, abaixo de 1. É muito legal, muito positivo da gente ver. E isso aqui é por causa daquele lucro operacional muito forte que a empresa consegue gerar. Ela é uma empresa muito eficiente, né? A mais eficiente das três. A Brisanet, você viu lá que ela tem um gasto enorme com o juro. O lucro operacional, mesmo a receita sendo maior do que a Unifique, o lucro operacional dela é menor. O gasto com o juro dela é muito maior. E aí, mesmo com uma receita maior, ela tem um lucro líquido 3 vezes menor. Então, esse é o impacto, esse é o peso, essa é a importância da dívida no balanço da empresa. A Unifique aqui ela tem uma dívida de 300 milhões e ela tem um EBITDA anual de 480 milhões, tendo uma alavancagem abaixo de uma vez, que é muito saudável, que é muito positivo. Mais um ponto para a Unifique. Bom, eu imagino que a essa altura você já deve ter formado uma opinião ou começado a formar uma opinião. Se a gente olha aqui os pontos positivos da empresa, a gente tem que frisar que ela tem um melhor equilíbrio em questão de receita, levando em consideração o apetite para distribuição, os donos no poder, né, no controle acionário. Para mim, ela tem o melhor equilíbrio entre as três. Falando das três, eu falo dela, da Brisanet e da Desktop. A gente não vai comparar ela com a Vivo, porque a Vivo tá num outro estágio, tá num outro nível. A Unifique ela é uma empresa de crescimento, legal? A Vivo ela é uma empresa já estabilizada, uma empresa grande, que vai te dar uma segurança muito maior. É muito diferente. Essas empresas menores, elas crescem contraindo dívida, comprando os concorrentes, e elas crescem à base disso, uma comprando a outra. Então, a Vivo, é difícil uma empresa vir comprar ela, porque ela já domina praticamente tudo, tá? Então, quando eu falo melhor equilíbrio entre as três, eu tô falando de Unifique, Desktop e Brisanet. Ela tem dívida baixa, mais um ponto positivo. Ela mostra muito apetite para a distribuição desde o início. Isso é um ponto muito positivo. Dono no controle, ponto positivo. É melhor comprar ela a R$3 do que a 8, e isso você não tenha dúvida. E aí já fica o alerta aqui de novo, não entre em IPO, tá bom? Não entre. Para cada 1, 2 IPOs que der certo, você vai ter outros 10, 20 que vão dar errado. Não entre em IPO. Se você tiver paciência, se você tiver calma, você vai comprar aquela empresa pela metade do preço, às vezes, muitas vezes, por menos da metade do preço. Então, tenha paciência. É melhor comprar a Unifique a 3 do que comprar a 8. E aí, para finalizar aqui os pontos positivos, a Unifique ela tem o menor PL das três. É isso mesmo, ela tem o menor PL. Mesmo tendo um lucro ação muito ali parecido com o da Desktop, a Desktop tá muito mais cara. Hoje a Desktop tá sendo negociada a 8, 9 reais, né? E a Unifique tá sendo negociada a 3. Ou seja, é uma empresa que tem o mesmo lucro por ação da Desktop, sendo negociada quase 3 vezes mais barato. Muito legal, mais um ponto positivo para a Unifique. E aí, se a gente olhar para ponto negativo, pior localização geográfica das três, isso não tem nem o que discutir. Isso sempre vai jogar contra a empresa, enquanto ela estiver muito focada ali no sul. E é uma empresa pequena, né, pessoal? É uma empresa de crescimento. Vocês têm que ter sempre isso em mente, tá? É uma empresa pequena. Isso aqui não é o tipo de empresa para você ir lá e colocar 80% do seu patrimônio, 50% do seu patrimônio. Não é empresa para você fazer isso, tá? Não é. Você vai estar se arriscando muito e correndo um risco muito desnecessário. Olha a diferença de tamanho desse colosso aqui. A Telefônica, ela tem um valor de mercado de 78 bilhões de reais. Ela é a maior, tá? Do setor de telecomunicação hoje do Brasil, ela é a maior. Olha a diferença de tamanho da Unifique, apenas 1 bi. A Telefônica, ela é praticamente 80 vezes maior em valor de mercado do que a Unifique. Isso aqui traz uma segurança para o investidor, não tem nem o que falar. Numa grande crise, numa depressão, quem você acha que tem mais chance de sobreviver? A Telefônica ou a Unifique? Quem você acha que tem mais chance de ser comprada? Você acha que tem mais chance da Telefônica comprar a Unifique ou da Unifique comprar a Telefônica, entendeu? Então, tenha sempre isso em mente. A maior parte do seu capital, ele tem que estar em empresas grandes, em empresas sólidas. E aquele capital menor, aquela porcentagem menor do seu patrimônio, você vai começar a diversificar, comprando essas empresas menores, em busca de um crescimento acelerado, em busca daquela empresa que vai multiplicar
multiplicar por 10, 20 vezes o seu patrimônio investido inicialmente, mas esse tipo de empresa você entra com pouco, você entra com uma menor porcentagem, você não investe nunca o mesmo que você investiria numa empresa igual a Telefônica, igual a Vivo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que essa análise tenha sido legal, que você tenha aprendido alguma coisa nova. Deixa nos comentários aí o que você quer ver no próximo vídeo, se é uma empresa, se é um fundo imobiliário. Se você ainda não se sente seguro, deixe o seu dinheiro na renda fixa, continue estudando, não tem problema nenhum nisso, nenhum. A gente se vê no próximo vídeo.